nesse tom de restauração, que está visando o período pós-cativeiro, que nós temos a visão do capítulo 47. Ezequiel é conduzido por Deus a entender todo um mapa de um templo, da reconstrução do prédio, do santuário, que no início do cativeiro tinha sido derrubado, mas há uma mescla entre toda a orientação que é natural e princípios são espirituais e futuros no meio disso tudo. Aí a visão do capítulo 47 é a seguinte, de 1 a 5. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Agora há uma progressão. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Eu quero tomar essa visão, mas eu quero que a gente foque a informação que vem na sequência. Por quê? Que rio é esse? Dos versos 6 a 12, nós percebemos que o rio faz coisas que só Deus pode fazer. Naturalmente, nenhum rio faria. Então vamos ler dos 6 em diante. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Que mar é esse? Olha a sequência. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. De novo a ideia de vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você pode repetir comigo? Diga, tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O texto diz, junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande, mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. A pergunta é, o que exatamente significa esse rio? Os primeiros versículos, já o verso 1, nós vimos que o rio sai do santuário. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, e aliás você vai perceber que João no Apocalipse vai fazer citações de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você percebe que muitas palavras que tinham um cumprimento literal para um tempo, outras para o futuro, têm paralelos, de verdade são aplicadas para o plano espiritual e para o futuro. Agora, olha a similaridade de Apocalipse 22, 1 e 2. O apóstolo João diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Agora não é um rio qualquer. Estamos falando de algo, que ele enxerga na cidade santa, Nova Jerusalém, que vem de Deus para a terra, na consumação de todas as coisas. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ezequiel diz, dos dois lados do rio, uma árvore que dá fruto todos os meses. Aqui ele especifica os 12 meses do ano. Ezequiel diz, os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Aqui a Bíblia está dizendo que a árvore e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não é meramente medicina natural para a carne, embora se use esse paralelo natural para falar de algo espiritual. Na visão de Ezequiel, o rio emana do santuário, do lugar da habitação de Deus. Na visão de Apocalipse, emana do próprio trono de Deus. Não só o rio emana dele, mas faz coisas que ninguém pode fazer.